Tem um tipo de boato que mexe com a arquibancada como se fosse o barulho de um gol antes da bola entrar, aquele arrepio que começa no peito e termina na garganta, e nos últimos dias o nome de Reinaldo voltou a circular desse jeito pelos corredores imaginários do Morumbi. Não é anúncio, não é confirmação, é aquele sussurro insistente que nasce nos bastidores, passa de celular em celular, e quando a gente percebe já virou assunto de bar, de grupo de torcida, de comentário em foto antiga. E o São Paulo, que vive de história e de urgência ao mesmo tempo, sabe como poucos transformar qualquer possibilidade de retorno em novela, em esperança, em debate quente. Porque Reinaldo não é um nome neutro na nossa memória. É um personagem que dividiu opiniões, é verdade, mas também marcou uma era em que o tricolor, mesmo sem viver o auge em campo, nunca deixou de carregar peso, camisa e cobrança. Ele foi daqueles que ficaram tempo suficiente para ter carinho e crítica na mesma frase, para virar símbolo de uma posição, para ser lembrado pelo que entregou e pelo que poderia ter entregue. E quando a palavra retorno aparece ao lado do nome dele, não tem como não lembrar de cruzamentos tensos, de cobrança de falta com cara de desafio, de comemoração provocativa, de vaias que viravam aplausos, de aplausos que viravam cobrança. O rumor nasce, dizem, dessa sensação coletiva de que o São Paulo está num daqueles momentos em que a lateral precisa voltar a ser uma avenida segura, e não um ponto de ansiedade. A temporada é longa, o calendário engole pernas e pulmões, e as soluções nem sempre estão prontas dentro de casa. A base é promissora, mas nem sempre aguenta o peso da camisa quando o jogo aperta. A janela é um mercado de oportunidades e armadilhas. E aí, de repente, alguém joga no ar, e se o Reinaldo voltasse? É o tipo de pergunta que parece simples, mas vira tempestade. Tem também o componente emocional, que é inevitável. O torcedor do São Paulo carrega um apego quase ritual a quem já vestiu a camisa e conhece o que é jogar com a pressão do Morumbi. A gente já viu muita contratação de fora chegar com um discurso bonito e sumir na primeira sequência ruim. A gente já viu jogador com currículo enorme tremer com uma vaia. Por isso o nome de alguém que já viveu aqui, que já apanhou, que já respondeu, que já aguentou, soa como uma garantia de terreno conhecido. Mesmo que seja só uma sensação, mesmo que seja só vontade. Nos bastidores desse rumor, o que alimenta ainda mais a conversa é a ideia de que poderia ser um movimento de oportunidade, daqueles em que as peças se encaixam por necessidade e momento. Talvez o Reinaldo esteja num ponto de carreira em que busca um lugar onde se sinta protagonista de novo. Talvez o São Paulo esteja num ponto de planejamento em que precisa de experiência imediata, alguém que chegue sem fase de adaptação emocional. Talvez seja só barulho, mas o futebol é feito desses talvez que viram enredo, e enredo que vira manchete, e manchete que vira pressão. Quando eu fecho os olhos e penso nesse retorno hipotético, a primeira imagem que vem é a de um São Paulo mais agressivo pelas beiradas, com aquela saída de bola que não depende só de meio inspirado, mas de lateral que pisa no ataque com coragem. Reinaldo sempre teve essa característica de desafiar o jogo, de ir para cima, de aparecer como opção, de não se esconder. Em tempos de times que muitas vezes preferem o seguro ao ousado, ter um jogador que assume risco pode ser, ao mesmo tempo, remédio e veneno. O torcedor sabe disso e por isso discute com paixão. Só que o rumor não vive só de nostalgia, ele também esbarra em perguntas que precisam ser feitas. O Reinaldo que poderia voltar é o mesmo Reinaldo que a gente lembra? Ele voltaria para ser titular absoluto, para disputar posição, para ser liderança de grupo, para ser solução pontual? O futebol é cruel com o tempo, e a lateral é uma posição que exige fôlego, repetição, explosão. Então, por mais que o coração do torcedor grite sim, a cabeça começa a montar cenários, imaginar funções, pensar em encaixes táticos, medir riscos. E aí entra um ponto que sempre pesa no Morumbi: ambiente. Reinaldo sempre foi jogador de personalidade forte, de resposta direta, de energia à flor da pele. Isso pode ser ótimo num elenco que precisa de sangue e voz, mas também pode virar foco de turbulência se o momento estiver instável. O São Paulo tem tradição de vestiário pesado, de cobrança interna, de panela que a imprensa adora inventar. Então o retorno dele, se acontecesse, teria que ser acompanhado de um pacto silencioso. Aqui, mais do que nunca, é sobre o escudo, sobre o coletivo, sobre o objetivo. Uma coisa é inegável: a torcida do São Paulo gosta de quem não se esconde. E Reinaldo, com todos os defeitos e virtudes, nunca teve cara de sumiço. Ele pode errar, pode irritar, pode exagerar, mas geralmente está no jogo, está no lance, está no conflito. Num time que às vezes dá sinais de timidez quando a partida vira briga, ter alguém que peita, que fala, que gesticula, que empurra, pode mudar o clima de um estádio. O Morumbi é um animal vivo, e ele reage à postura tanto quanto reage a resultado. Só que rumor também tem lado político,
E no São Paulo tudo tem uma camada de bastidor que o torcedor fareja de longe. Quando um nome desse calibre aparece, sempre surge a pergunta: isso vem de alguém de dentro? É cortina de fumaça para outra negociação? É recado para empresário? É tentativa de agradar torcida num momento de pressão? É aquele boato que nasce de conversa inocente e, sem querer, vira estratégia? O torcedor tricolor, calejado, aprendeu a desconfiar, mas também aprendeu a sonhar mesmo desconfiando. O retorno de um jogador identificado com o clube costuma ter um roteiro conhecido. Primeiro vem o boato, depois a negação tímida, depois uma frase de bastidor dizendo que nada está descartado, depois aparece uma foto antiga nas redes, depois alguém comenta com emoji de olhos, e pronto, a torcida já está discutindo como ele se encaixaria no time titular. Com Reinaldo, isso fica ainda mais elétrico porque ele nunca foi unanimidade, e quando não existe unanimidade, existe debate. E debate é combustível para o rumor continuar vivo. Eu vejo gente dizendo que ele voltaria para dar consistência ao lado esquerdo e ajudar a estabilizar o sistema defensivo com experiência. Vejo gente dizendo que ele voltaria para ser arma ofensiva, para dar amplitude, para virar opção de bola parada, para abrir espaço para pontas e meias. Vejo também quem não quer nem ouvir, lembrando dos dias em que a marcação sofria, em que o time ficava exposto, em que a irritação tomava conta. E, no meio disso tudo, eu penso, o São Paulo de hoje, seja lá qual for a versão, precisa mais de equilíbrio do que de memória. Mas a memória tem um poder absurdo. O torcedor tricolor olha para trás e lembra de laterais que viraram ídolos, lembra de gente que tinha alma de Morumbi, que corria como se cada jogo fosse final. E quando o presente parece indeciso, a gente tenta puxar do passado uma âncora. Reinaldo vira essa âncora para alguns, porque representa familiaridade, representa um rosto conhecido, representa um jeito de jogar que o torcedor sabe decifrar. E, às vezes, só decifrar já dá alívio, porque o desconhecido assusta. Outro ponto que alimenta o rumor é a ideia de que o São Paulo, em determinadas fases, precisa de jogadores que saibam lidar com a pressão externa. A cada empate, vira crise. A cada derrota, vira caça às bruxas. A cada sequência ruim, o clube inteiro parece estremecer. Um jogador que já passou por isso, que já foi cobrado, que já saiu vaiado e voltou a ser aplaudido, tem uma casca que pode ajudar o elenco a não desabar. Isso não se mede em treino, isso se mede em noite pesada, em estádio cheio, em cobrança no ouvido. E se o retorno fosse real, imagina o efeito no Morumbi no dia da apresentação. Teria uma mistura de curiosidade e provocação. Teria aplauso e teria cobrança. Teria aquele torcedor que chega com o pé atrás, mas pronto para se render na primeira assistência. Teria aquele que já chega abraçando, como se o tempo não tivesse passado. E teria o clássico coro da arquibancada, que não perdoa ninguém, mas que também sabe transformar um reencontro em espetáculo quando sente verdade. No campo, o encaixe seria uma conversa interessante. Um lateral com tendência ofensiva pede cobertura, pede volante atento, pede zagueiro que saiba sair para o lado. Pede também um ponta que entenda o movimento, que saiba fechar por dentro para abrir corredor, que saiba recompor quando a bola é perdida. O São Paulo, quando funciona, costuma funcionar como engrenagem. E rumor de retorno, para ganhar corpo, precisa responder: o time está pronto para essa engrenagem de novo, ou está tentando remendar com o que aparece? Também tem a questão do vestiário, que muita gente subestima. Um retorno pode ser visto como reforço de liderança, mas também pode mexer com hierarquias. Quem está na posição hoje pode sentir. Quem chegou recentemente pode se perguntar quem manda. Quem é jovem pode ficar dividido entre ouvir o veterano e seguir o que já foi estabelecido. Por isso, se fosse verdade, o clube precisaria administrar o retorno com clareza de papel. A torcida gosta de ídolo, mas o elenco precisa de ordem. O rumor cresce porque faz sentido emocional, mas o futebol moderno exige sentido financeiro também. E o São Paulo, como todo mundo sabe, vive equilibrando sonho e planilha, paixão e dívida, pressão e limite. Então a conversa inevitável aparece. Seria viável? Seria negócio? Seria contrato curto? Seria acordo de produtividade? Seria encaixe de salário? O torcedor pode não querer falar disso, mas sabe que essas variáveis decidem mais do que qualquer vontade de arquibancada. Ainda assim, o torcedor é movido pela imagem do escudo sendo defendido com alma. E Reinaldo sempre teve esse lado de brigar pelo lance, de mostrar atitude, de ser protagonista em jogos grandes. Eu lembro de partidas em que ele parecia jogar com raiva da bola, como se quisesse dominar o mundo pelo lado esquerdo. Esse tipo de energia, quando está canalizada, contagia. E o São Paulo, em alguns momentos recentes, pareceu precisar exatamente disso.
alguém que faça o time levantar a cabeça quando o jogo vira tormenta. Claro, existe o risco de o retorno virar repetição de uma história que já terminou. O futebol tem dessas. A gente tenta reviver um capítulo e descobre que o livro seguiu adiante. A camisa pesa, o estádio cobra, o corpo sente, o tempo não negocia. Por isso, o torcedor tricolor que se empolga também se protege. A empolgação vem com um mas na ponta da língua. O mas é o mecanismo de defesa do São Paulino que já foi iludido por promessas demais. Só que a palavra rumor permite sonhar sem compromisso. E é por isso que ela é tão poderosa. A torcida pode imaginar Reinaldo chegando, treinando, ganhando ritmo, virando peça importante, sem precisar encarar de cara os problemas que a realidade traz. A gente monta o cenário perfeito: lateral firme, cruzamento certeiro, bola parada perigosa, elenco mais cascudo, time mais competitivo. E, por algumas horas, isso já melhora o humor de quem ama o clube. Eu vejo esse rumor também como sintoma de uma torcida que quer sinais de reação, sinais de ambição, sinais de que o São Paulo não vai aceitar ser coadjuvante. Reinaldo é um nome que, por maior que seja a discussão, traz barulho, traz expectativa, traz sensação de movimento. E movimento é tudo que o torcedor pede quando sente o time parado, travado, esperando a temporada engolir. O tricolor precisa se mexer, e o rumor é como um empurrão imaginário. Tem também aquele detalhe que o torcedor percebe: Reinaldo é tipo de jogador que se comunica com a torcida, que sente o clima, que responde. Isso pode ser perigoso quando a resposta vira provocação, mas pode ser incrível quando vira conexão. O Morumbi ama a conexão. Ama o cara que olha para a arquibancada e parece dizer: eu estou aqui com vocês. E se existe uma coisa que o São Paulino cobra, além de técnica, é pertencimento. A possibilidade de retorno faz a gente revisitar os momentos bons e ruins, e isso é quase terapêutico. A torcida lembra de jogos em que ele decidiu, de bolas que ele bateu com convicção, de passagens em que parecia carregar a lateral nas costas. Lembra também dos jogos em que a defesa sofreu, em que ele ficou exposto, em que o time pagou caro por desequilíbrio. E aí o debate fica rico: o São Paulo quer um lateral mais conservador ou quer um lateral que empurra o time para frente? Se o elenco tiver peças para cobrir, para equilibrar, para potencializar, o retorno poderia ser visto como aposta funcional, não como nostalgia. E é isso que muita gente quer enxergar: não o passado voltando por saudade, mas o passado voltando porque ainda tem utilidade. O torcedor tricolor é apaixonado, mas não é bobo. Ele pode abraçar um retorno, desde que sinta que existe plano por trás, que existe inteligência, que existe coerência. Mas rumor é rumor, e o futebol também é feito de nomes que aparecem e somem como fumaça. Amanhã pode surgir outro nome para lateral, outro boato, outra conversa, e o Reinaldo vira apenas mais um capítulo na longa série de especulações. Mesmo assim, enquanto o assunto estiver no ar, ele mexe com o coração do torcedor, porque mexe com identidade. E identidade é a palavra-chave do São Paulo. A gente quer um time que pareça São Paulo, que jogue como São Paulo, que tenha a cara do clube. Eu confesso que, como torcedor, eu fico dividido entre a empolgação e a cautela. A empolgação vem do sentimento de reencontro, de ver um velho conhecido vestindo de novo a camisa, de imaginar o estádio reagindo, de imaginar um time mais vivo. A cautela vem do medo de repetir erros, de apostar na emoção e esquecer o contexto, de transformar solução em problema. Essa divisão é o retrato do São Paulino moderno, apaixonado, mas alerta. Se esse retorno fosse para acontecer, eu gostaria que acontecesse com verdade e com propósito. Que fosse um movimento pensado, não um movimento desesperado. Que fosse uma escolha de futebol, não só uma escolha de marketing. Que Reinaldo voltasse sabendo o tamanho da cobrança e aceitando ser peça de um plano maior, não dono de nada, mas responsável por muito. Porque o São Paulo precisa de responsabilidade em campo, de gente que entenda que cada jogo é julgamento. E também seria interessante ver como ele se adaptaria a um São Paulo mais contemporâneo, com mais intensidade, com mais variação tática, com mais exigência física. O futebol mudou, os laterais mudaram, as transições são mais rápidas, os espaços são menores. Reinaldo teria que ser inteligente para compensar o que o tempo tira com o que a experiência dá. E experiência, quando bem usada, vale ouro. Saber o momento de subir, o momento de segurar, o momento de fazer falta, o momento de acalmar. A torcida, por sua vez, precisaria fazer a parte dela. Cobrar, sim, mas também entender que um retorno não é máquina do tempo. É uma nova história, com nova fase, com novas demandas. O São Paulo não precisa de herói de ontem, precisa de solução de hoje. Se Reinaldo voltasse com essa mentalidade, poderia conquistar até quem torceu o nariz no passado.
Porque o torcedor do Morumbi pode ser duro, mas ele se rende ao cara que entrega. E tem um detalhe que, em rumor, sempre aparece como faísca: a ideia de voltar para se redimir. Muita gente gosta desse roteiro. Jogador que sai em clima estranho, que volta para reescrever o final, que quer ser lembrado de outro jeito. Isso emociona, isso dá narrativa, isso dá filme. E o torcedor, que vive de emoção, compra narrativa fácil. Só que redenção, no futebol, exige suor, exige humildade, exige silêncio nos dias ruins e personalidade nos dias decisivos. Nos grupos de torcida, dá para sentir que o assunto não é só sobre lateral, é sobre o São Paulo se reencontrar. Quando o clube está bem, ninguém fica caçando o retorno de ex-jogador. Quando o clube oscila, a torcida procura símbolos, procura atalhos, procura sinais de que existe caminho. Reinaldo vira símbolo porque carrega memórias de um São Paulo que, mesmo com problemas, tinha figuras reconhecíveis. O torcedor quer figuras reconhecíveis de novo. Ainda assim, eu me pego pensando que o mais importante é o São Paulo ter um projeto de jogo claro. Com Reinaldo ou sem Reinaldo, o tricolor precisa de identidade tática, de elenco comprometido, de elenco que corre junto. Um retorno só faz sentido se somar a isso. Se for só para acalmar barulho por alguns dias, vira tiro curto e problema longo. E o São Paulo já sofreu demais com tiros curtos. O rumor, porém, segue vivo, porque é assim que o futebol respira, na conversa, na expectativa, no vai que. E enquanto ele vive, ele alimenta a imaginação do torcedor. A gente imagina Reinaldo treinando, conversando com jovens, orientando o posicionamento, chamando responsabilidade. Imagina ele batendo falta com o Morumbi prendendo a respiração. Imagina ele dando carrinho na lateral e levantando o punho para a arquibancada. Imagina, imagina, imagina. E é nesse imaginário que o São Paulo se mantém grande mesmo quando a fase é dura. Porque a grandeza do clube não está só no placar, está na capacidade de mobilizar emoção, de gerar assunto, de transformar uma simples especulação num terremoto de sentimentos. O retorno de Reinaldo é um desses gatilhos. Para alguns, seria um acerto. Para outros, seria retrocesso. Para todos, seria barulho. E no futebol, barulho sempre anuncia alguma coisa, nem que seja só a vontade da torcida de ser feliz de novo. Se amanhã esse rumor morrer, ele ainda vai ter servido para mostrar uma coisa: o São Paulino está faminto por sinais de reconstrução, por decisões que tenham cara de futebol, por caminhos que sejam claros. Se amanhã o rumor crescer, aí o Morumbi vai virar palco de ansiedade total, porque todo retorno carrega promessa de capítulo novo. E o torcedor vai cobrar que esse capítulo seja digno do escudo, digno da história, digno do peso que a camisa carrega em cada costura. No fim das contas, eu olho para esse rumor como quem olha para uma luz acesa na janela em noite escura. Pode ser só alguém passando, pode ser só reflexo, pode ser alguém acenando de verdade. A diferença entre ilusão e realidade é mínima quando o coração está envolvido. E o coração do São Paulino, quando escuta Reinaldo pode voltar, não fica neutro. Ele acelera, ele discute, ele lembra, ele desconfia, ele sonha. E se existir mesmo alguma conversa acontecendo, se existir alguma ponte sendo construída, eu só peço que o São Paulo faça o que sempre deveria fazer: pensar como gigante. Planejar como gigante. Agir como gigante. Porque gigante não vive de rumor, mas sabe usar rumor para medir a temperatura da torcida e do mercado. E se o nome de Reinaldo voltou a rondar o Morumbi, é porque existe, no mínimo, uma necessidade pulsando. E necessidade, quando é bem lida, vira oportunidade. Até lá, o torcedor segue do jeito que sempre foi, com o rádio imaginário ligado, com o olho atento, com o coração na mão. E cada vez que alguém repete essa frase, Reinaldo pode voltar, parece que o Morumbi inteiro respira um pouco mais fundo, como se estivesse se preparando para algo. Pode ser só boato. Pode ser só especulação. Mas no São Paulo, até o talvez tem peso de decisão.